Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a força da ação. Os irmãos lembram que nós estamos estudando também com base no livro Jesus, o maior líder que já existiu. E hoje eu quero pensar com os irmãos da importância da ação, da força da ação. Ninguém consegue vencer se apenas pensar em vencer, se apenas tentar vencer. Mas nós precisamos agir, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estar motivados a fazer. E eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João capítulo 21, verso 25. À medida que você encontrar, eu quero convidar você a se colocar em pé. Quero saudar os irmãos que estão em casa, convidá-los a estarem na casa do Senhor logo mais às 19 horas para o culto. Você que tem criança, traga para o culto agora às 15 horas da tarde. Será uma bênção. Traga para o templo, onde eles poderão aprender mais e mais do Senhor. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Diz João 21, só o verso 25, diz assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém? Isso prova que Jesus era um homem de ação. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esse culto tão maravilhoso na tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pela multiforme graça do Senhor que nos cobre, que nos acalenta, que é o motivo de estarmos aqui, ó Pai, nessa manhã. Nós sabemos que as misericórdias do Senhor é exatamente não recebermos aquilo que nós merecíamos, quando muitas vezes merecíamos o sofrimento, merecíamos o chicote, merecíamos a punição, mas ainda assim as tuas misericórdias não nos permitem sofrer. E a graça do Senhor, ó Pai, é nós recebermos aquilo que o Senhor tem para os teus filhos, coisas que nós não merecíamos receber, mas a tua graça nos permite receber então a salvação eterna, receber esse presente do Senhor, Pai. Por isso, ó Pai, nós queremos te agradecer pelas tuas misericórdias e pela tua graça nessa manhã, e te pedir, ó Pai, que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, continue sendo conosco, derramando a tua graça sobre cada um de nós, para que possamos aprender cada vez mais e mais do Senhor, que o teu conhecimento, o conhecimento de Deus, o conhecimento que emana dos céus e não do homem, que vem da tua palavra, da fonte da vida, que o Senhor possa externar aos nossos corações aqui nessa manhã, para que possamos estar cheios cada vez mais do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Para que possamos crescer como líderes, para que possamos vencer obstáculos, é muito importante que a gente possa entender algumas coisas. E nessa manhã eu queria falar sobre 5 coisas, com base no livro que nós estamos estudando, com base na palavra do Senhor. É muito importante que nós possamos estar atentos àquilo que está acontecendo no mundo aí fora. Nós precisamos observar, irmãos, que o mundo muda todos os dias. Todos os dias tem algo novo aí. Todos os dias são ideias novas, são pessoas com algumas atitudes que às vezes até mesmo nos chocam, pessoas que muitas vezes pararam no tempo. E aí, às vezes nós queremos mudar, nós queremos ser diferentes, mas aí nós precisamos entender que nós precisamos tomar algumas decisões, e dentro dessas decisões nós já falamos aqui sobre a força do autodomínio, e hoje nós vamos pensar um pouco sobre a força da ação. E a primeira coisa que eu quero que você pense, quando se pensa em agir, a primeira coisa que você precisa é acreditar. A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar. Como eu falei aqui, nós precisamos acreditar primeiro 100% em nós. Quando você faz uma pergunta simples, quem acredita em si próprio, 100%, as pessoas quase não acreditam. Geralmente a média é que as pessoas acreditem de 50% a 75% neles. Mas você precisa acreditar 100% em você. A outra coisa, você precisa acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos, e sempre enxergar que aquilo que aparentemente está morto pode estar vivo e ganhar uma nova vida. Mas como assim? Olha só, em Mateus capítulo 22, nós sabemos então que os saduceus estavam perguntando a Jesus acerca, então, eles fazem uma comparação acerca de uma mulher que havia morrido, era casada, então agora essa mulher
o marido da mulher morre, e aí a mulher fica, e aí, como tinha a lei de Moisés, os irmãos tinham que suscitar herdeiros, e aí ela tinha que ficar com o irmão. Esse irmão então porventura morre, depois ela tem que ficar com outro irmão, e assim vai a pergunta dos saduceus. E aí a pergunta foi simples para Jesus: Jesus, e quando ressuscitar, com quem vai ficar essa mulher? Jesus vai dar a seguinte resposta, assim como está lá no verso 32, ele faz questão de dizer: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou Deus dos vivos e não dos mortos. Nós precisamos acreditar sempre no milagre. Nós precisamos ter fé sempre naquilo que Deus pode fazer, mesmo mediante a situação que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a palavra do Senhor em Lucas 1,37 faz questão de ressaltar, porque não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Nós sabemos então que quando o Senhor vai ressuscitar Lázaro ali em João capítulo 11, do versículo 38 em diante, ele faz questão de frisar que Lázaro, Maria chega ao ponto de dizer: mas Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias. E aí Jesus diz: ei, não, ele não está morto. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Nós precisamos então acreditar no milagre. Nós precisamos então colocar coisas, acreditar naquilo que muitas vezes, às vezes as pessoas aí fora não acreditam, mas você como líder precisa acreditar nos seus sonhos, você precisa acreditar nos seus projetos. Você precisa tomar uma decisão em relação àquilo que você quer acreditar. Ou você acredita que Deus é Deus dos mortos, ou você acredita que Deus é Deus dos vivos. Ou você acredita que Deus é Deus de milagre, ou você não acredita que Ele faz milagre. Ou você acredita que Ele vai cumprir as suas promessas, ou você não acredita nas promessas de Deus. Ou você acredita que a palavra de Deus é infalível, é inerrante, como foi falado aqui, ou você não acredita nessa palavra. Nós precisamos acreditar. E quando nós pensamos em acreditar, nós precisamos pensar acerca daquilo que nós acreditamos e pararmos para pensar aquilo que tem nos motivado. O que motiva você a vencer, a sair do lugar? O que motiva você a entrar em ação? Já parou para pensar? Por que você acorda todas as manhãs? Nós precisamos ter um motivo. Por certo, algumas pessoas vão dizer: não, meu motivo sou eu mesmo. Outros vão dizer: meu motivo é a minha família. Meu motivo são os meus filhos, meu motivo é a minha mãe que depende de mim, meu motivo eu quero dar uma segurança para a minha família, para a minha casa, para os meus parentes, aqueles que estão próximo a mim. Então você precisa acreditar, essa é a primeira coisa. Se você não acreditar, vai ficar difícil, ninguém vai acreditar por você. E Jesus, ele faz questão de dizer: tudo para Jesus estava vivo, para Jesus nada estava morto. Para Jesus não há impossíveis para Jesus. Observe, irmãos, às vezes a gente julga as pessoas e diz assim: não, para fulano não tem jeito não, esse aí não tem jeito mais não, esse aí já morreu. Aí você vê o comércio e diz: não tem mais solução não, vou ter que fechar a empresa. E aí você fica olhando só os obstáculos, só as dificuldades, e aí você fala: não, você precisa escolher naquilo que você acredita. Na filosofia alguém diz assim: ei, aquilo que a mente concebe, a mente dá. Aquilo que você acredita vai acontecer. Então é muito importante que você precisa encontrar alguma coisa que vai te motivar. Se a sua motivação vem de ler a palavra, leia a palavra. Se a sua motivação vem da oração, ore mais. Se a sua motivação vem do jejum, jejue mais. Alguém já disse que quem jejua tem pressa, não é assim? Às vezes orar, você está no processo, mas quando você está jejuando, você está dizendo o que para Deus? Deus, eu tenho pressa. Entra na minha causa, resolva o meu problema. E isso vai daquilo que você acredita. Você precisa então acreditar, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você tem que parar para pensar é entrar em ação. Está em ação. Nós observamos aqui na palavra, no texto que lemos em João 21, 25, que Deus fez muitas coisas e não caberia no livro se fossem colocar. João estava com Jesus apenas 3 anos. 3 anos no ministério com Cristo, 3 anos andando ao lado do mestre. Ele chega a essa conclusão que se fosse escrever tudo, não caberia nos livros. Nós observamos também lá em João capítulo 20, no versículo 30, ele diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. As pessoas acham que o que Jesus fez é só o que está aqui. Não, tem muitas coisas que não estão na palavra, tem muitas coisas que não foram escritas na Bíblia.
porque o Espírito Santo quisera que só o que for escrito estivesse aqui para nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, porque nós lemos na palavra que a palavra de Deus é divina, a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra do Senhor. Nós sabemos que o próprio Cristo diz lá em Mateus 22, 29, ei, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. No Salmo 119, no verso 89, ele diz, ei, para sempre, ó Senhor, está firmada a sua palavra no céu. Então aqui nós podemos perceber a importância dessa palavra. Então a palavra de Deus, para nós, ela precisa ser a nossa motivação. Ela precisa nos motivar todos os dias, todas as manhãs, e você precisa entrar em ação. O mundo não muda com as crenças, sabia disso? Ah, o mundo vai ser diferente. Não muda. Não adianta você só acreditar, você precisa entrar em ação. Entrar em ação. Entrar em ação significa que você precisa levantar a bunda da cadeira, tirar a bunda do sofá. Significa que você precisa fazer alguma coisa, você precisa agir. Significa que não adianta eu ficar só pensando, ah, eu vou ser uma pessoa diferente, ah, eu vou fazer isso na casa de Deus, eu vou servir ao Senhor, eu vou agir assim daqui para frente, ah, daqui para frente eu não vou mais brigar com ninguém, eu não vou mais bater na minha esposa, eu não vou fazer mais aquilo outro e tal. Não adianta só pensar, é preciso entrar em ação, é preciso entrar em movimento. Não, o movimento em si é diferente de ação, sabia disso? Às vezes tem pessoas que só fazem movimento. Já parou? O que é movimento? Às vezes você vê a pessoa para cima e para baixo o dia todo. Está fazendo o quê? Nada. Gastando energia, não faz nada. O cara costuma dizer o seguinte, imagina o seguinte, você cai na água. Tem gente que cai na água e começa a se debater, não sabe nadar. O que ele está fazendo? Movimento, não sai do lugar. Você precisa ter direção. Ação é você saber o que você tem a fazer. Ação, então, eu caí na água, opa, vou começar a nadar e vou sair daqui dessa margem e vou para outra margem de lá. Isso é ação. Ação significa que você tem que fazer alguma coisa. Mahatma Gandhi já dizia muito isso, eu quero mudar o mundo. Como é que eu mudo o mundo? Começando em mim mesmo. Como é que eu mudo o mundo? Começando com as minhas atitudes. Eu preciso mudar o mundo começando em mim. Não adianta, como é que Jesus, quando Jesus veio à terra, ele ficou parado, estagnado? Não, ele trabalhou 24 horas. Em João capítulo 5, nós podemos observar do verso 15 ao verso 17, Jesus cura alguém, e ali os judeus começam a questionar, e Jesus diz o que? Ei, meu pai trabalhou até agora, e eu trabalho também. Ele não parou de trabalhar. Entrar em ação. Você precisa entrar em ação, esse é o segundo ponto. Entre em ação, faça alguma coisa. Não fique só sentado, não pense demais. Você tem planos, muitas vezes as pessoas têm um monte de plano, mas o plano não sai do papel. Tem alguém que já diz assim, a ideia boa vale $1, mas o plano para implementá-la vale $1 milhão. Não adianta ser só a ideia. Já parou para pensar? Tem gente que tem muita ideia, resolve todos os problemas só na ideia. Ah, pastor, eu tenho uma ideia fantástica para isso, eu tenho uma ideia fantástica para aquilo. Quando você diz, não, irmão, vem trabalhar, vem implementar a sua ideia. Ô pastor, não dá, hoje eu não tenho tempo, hoje sabe como é que é, domingo eu tenho que dormir até mais tarde, bem, segunda-feira é um dia muito corrido, e aí começa todos os dias uma desculpa. É aquilo que eu falei aqui, gerenciar o seu tempo, gerenciar o seu plano. Quando você tem um plano, você precisa colocar em prática, entrar em ação. Uma outra coisa, planejamento. Esse é o terceiro ponto. O que é planejar? Planejar é decidir o que você vai fazer, colocar num papel. Planejar não é somente você idealizar, não, mas eu preciso ter um plano. Jesus, ele tinha um plano. Ele veio determinado para os seus, ele veio para salvar aqueles que se haviam perdido. Ele tinha um plano, é tanto que quando ele ia fazer alguma coisa, ele dizia, não, meu pai já determinou. Meu pai já determinou, eu vim porque o meu pai já havia determinado. A cruz, por exemplo, já estava incrustada, cravada no coração de Jesus desde o Gênesis. Ele não simplesmente, ela se manifestou lá, não, Deus já sabia, já era o plano de Deus. O apóstolo Paulo reconhece isso, quando ele diz lá em Gálatas 1,15, ele sabia então que o Senhor já havia predestinado, separado ele para aquela obra. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, já faz questão de frisar isso. Deus já sabia de todas as coisas, ele tinha um plano determinado por ele.
E por que às vezes a gente acha que é melhor que Deus? A gente acha que não precisa ter plano, a gente acha que não precisa planejar nada. Eu já falei isso aqui, quem não planeja, planeja falhar. Se você quer inovar na sua empresa, o que todo mundo faz? Ei, faz um plano, contrata um arquiteto, faz então, calcula aquilo que vai gastar. A Bíblia faz questão de frisar isso quando se refere à Torre de Babel. Nós sabemos então que o autor de Provérbios, ele declara isso aí: qual é o homem que vai fazer o investimento e não calcula, não senta antes para fazer os cálculos? Ele será comparado a quê? A tolo. Porque a obra vai ficar inacabada, a obra vai ser inconcluída, não tem como concluir. Por quê? Porque ele não planejou, ele não calculou. A gente precisa calcular todos os detalhes, e isso em todas as áreas da nossa vida. Nós estamos aí querendo fazer uma reforma na casa pastoral. Liguei para o pedreiro, passei o projeto, ele falou: não, aqui eu tenho como fazer 10 mil a mão de obra. Eu disse: rapaz, 10 mil, né? Aí eu pensei, quanto eu tenho, qual o faturamento, como é que é a igreja e tal. Você tem que pensar todos os detalhes. Então tudo tem que ter um plano, um planejamento. E outra, você precisa ser 100% detalhista no seu planejamento. Steve Jobs, quando ele fala sobre foco, ele tem uma frase que ele fala que o mais importante não é dizer sim para os seus planos, não é simplesmente dizer sim para o que você vai fazer, é aprender a dizer não para um monte de outras coisas que aparecem diante de você. Já parou para pensar? Quando você tem plano, quando você quer fazer alguma coisa, de repente você fala assim: não, eu tenho um plano. Você começa a economizar um dinheiro. Eu quero comprar um terreno. Daqui a pouco chega um amigo seu que sabe que você está com dinheiro. Não, tem um carro ali, rapaz, o cara está vendendo quase de graça. Ou não, o cara está passando um negócio ali, tal. E aí começa a aparecer um monte de coisas, e ele diz assim: ei, foco não é dizer sim para o que você está fazendo, mas é dizer não para um monte de outras coisas que vai aparecer, porque não para de aparecer. É só alguém saber que você está planejando alguma coisa, que você está fazendo algo novo, e aí de repente começam as N propostas que você precisa ter. Uma outra coisa, se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, você precisa ter associações certas. Você precisa andar com as pessoas certas. Não adianta, todo mundo já ouviu essa frase: quem anda com porcos farelo come. Você precisa ter associações certas. Se você é crente, você é luz, precisa andar na luz. Não tem como ser crente e dizer: não, eu sou luz, e você anda com as trevas. Não, não é isso. Você precisa ter relacionamentos, pessoas então que são apaixonadas pelo mesmo Deus, são pessoas apaixonadas pelo que você acredita, são pessoas que vão servir ao mesmo Deus que você serve. É interessante, irmãos, porque Jesus, ele tinha um relacionamento. Às vezes as pessoas falam assim: não, eu tenho que tratar bem todo mundo, eu tenho que tratar todo mundo por igual. Isso é mentira. Você tem que saber separar as pessoas. Como é que você vai abençoar aquelas pessoas que te abençoam? Como é que você vai cuidar daquelas pessoas que se preocupam com você e cuidam de você? Jesus tinha relacionamento pessoal com seus discípulos. Tinha coisa que era só Pedro, Tiago e João, não era? Tinha coisa que ele só dizia: ei, Pedro, Tiago e João, vem para cá. O restante fica aí fora. Agora Pedro, Tiago e João, entra comigo aqui no quarto aqui. Vamos orar pela menina aqui. Tinha coisa que era particular, era relacionamento pessoal com aqueles discípulos. Tinha coisas que era só com João. Eu acho muito interessante que a gente tem uma ideia daquela mesa que Da Vinci pinta, né? Da Vinci, aquela mesa então dos discípulos, aquela mesa bonita, e todo mundo sentado numa mesa grande, Jesus ali do lado. Não, mas a mesa segundo os historiadores, ela era em formato U. A mesa era em formato U. E então a mesa, o que acontece? A pessoa entrava dentro da mesa para servir. Então você imagina a mesa aqui, o formato U, e aí Jesus estava na ponta aqui com João. A Bíblia diz que João reclinava no peito de Jesus, íntimo de Jesus. Era João e Judas, só para você ter ideia. João e Judas era íntimo ali na mesa. E aí Pedro, o restante ficava lá na ponta. Ele não estava na mesa com Jesus ali. É tanto que quando Jesus fala: eu vou ser traído, Pedro de lá manda perguntar quem é João. Ei, pergunta ele quem é. Ele falou: aquele que mete a mão comigo no bocado, se referindo a Judas. Judas estava do lado de Jesus ali na mesa. Então nós observamos então que Pedro não era esse cara tão íntimo ali, ainda não era. Depois ele vai pastorear as ovelhas de Cristo, mas ali ele já precisa então diferenciar relacionamentos. Há níveis de relacionamentos, há pessoas que você pode compartilhar detalhes da sua vida, há pessoas que não.
Não adianta você querer se enganar. É preciso então ter relacionamentos que vão te impulsionar para o crescimento. Se a pessoa não lê Bíblia, se a pessoa não vai na igreja, se a pessoa não serve a Deus, como é que ela vai te ajudar a crescer no reino espiritual? Me fala aí. Não tem como. Da mesma forma no mundo material, as pessoas de sucesso procuram sempre estar próximos a pessoas de sucesso. Não é assim? Ninguém de sucesso gosta de ficar com ninguém fracassado. Já falei sobre isso aqui. Não adianta, ninguém gosta de ficar perto de ninguém que murmura. Você chega perto do irmão, o irmão está reclamando, aí reclama do banco da igreja, o banco está duro, aí reclama da iluminação, aí reclama que o som está alto, aí reclama que a palavra não foi, aí reclama que o ministério de louvor falou demais, aí reclama de não sei o que, aí reclama da música. O que acontece? Você não vai querer ficar perto de quem reclama. Observe que quem trabalha não tem motivo para falar da vida dos outros, não tem tempo. Já parou para pensar? Dificilmente você vai ver quem trabalha, quem tem sucesso falando da vida de ninguém, porque não tem tempo. Ele é focado naquilo que ele faz. Então Jesus tinha grau de relacionamento. Ele separava, tinha coisas que ele se relacionava com a multidão, não tinha relacionamento. A multidão estava ali, ele tinha que falar com a multidão. Outra hora ele tinha, da mesma forma, irmãos, imagine situações. O apóstolo Paulo em suas cartas, ele vai recomendar a alguns irmãos, porque não era um irmão que só chegava perto dele, ei, manto, terra, né? Ei, chegava, não é isso não, era gente íntimo, gente que visitava o camarada, gente que quando ele precisava de uma cesta básica estava lá, gente que quando precisava de ajuda ele estava lá. Não adianta, você tem pessoas que às vezes só faz barulho, mas quando precisa de ação, não tem ação. Então você precisa, essa é a terceira coisa, você precisa ter as associações certas, amigos positivos. Se seus amigos não gostam de fazer algo positivo, está na hora de arrumar outros. Sabia disso? Às vezes tem amigos no trabalho que são destrutivos, afaste-se deles. Tem pessoas que quando você está numa empresa, e aí quando reúne amigos para falar mal do patrão, afasta. Eles não vão te levar a crescer, não vão te levar a produzir. Você tem que afastar dessas pessoas. E isso vale em todas as... Se você tem na igreja, na sua igreja, pessoas que não são positivas, pessoas que não querem crescer, pessoas que estão tão preocupadas com o seu umbigo, ei, para pensar. Essa pessoa que você quer andar com ela, Jesus sabia quem eram os seus amigos, aqueles que ele podia contar, e ele tinha um relacionamento pessoal com eles. A pessoa que se importa com você não é só aquela que vai lá, não, é a pessoa que está disposta a fazer por você aquilo que for preciso fazer, porque os amigos negativos, eles vão levar para você uma energia negativa, eles vão roubar o seu tempo, eles vão tirar a sua alegria, eles vão tirar o prazer de você viver. Sabia disso? Então tenha associações certas, você precisa ter associações certas. E uma quinta coisa, você não tem que ser igual a ninguém. Sabia disso? Você não precisa ser igual a ninguém, você tem que ser diferente dos outros. Jesus era diferente dos outros. Jesus não era uma pessoa igual, ele fazia as coisas de um modo diferente, ele não fazia tudo igual aos outros. Às vezes as pessoas acham que para ter sucesso não é fazer tudo igual, não é. Não adianta você querer fazer as coisas tudo da mesma forma, tudo no mesmo modelo. Não, Jesus era diferente. Às vezes a gente olha e fala, não, aquele presidente, aquele governador, aquele senador é uma pessoa de sucesso, e aí você quer copiar o cara, você acaba perdendo a sua identidade, você acaba perdendo. Tem pessoas que às vezes querem falar da mesma forma do outro. Já parou para pensar? Tem aquele pregador que fala, né, de um jeito, a pessoa quer copiar até o jeito do cara falar, não consegue ser autêntico, não consegue ser ele mesmo. Você precisa ser diferente dos outros, você não tem que ser igual. A palavra do Senhor diz lá em Marcos capítulo 9, 35 a 37, que Jesus ele era diferente. Ele dizia assim, ei, se você quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser líder? Aprenda a ser servo. Você quer sentir compaixão? Você quer realmente chorar com os outros? Você precisa ter compaixão dos outros. As pessoas chegaram para Jesus lá em Marcos capítulo 9, verso 24, quando aquele homem vai procurar a menina e diz, ei, a minha filha está morta. Jesus diz para ele, não, ela está dormindo. Ele pensava diferente, ele agia diferente, as suas ideias eram ideias diferentes. E às vezes as pessoas não querem ser iguais às outras.
Para você ter sucesso, você não precisa ser igual a ninguém. Você precisa ser você mesmo. Você precisa olhar para si. Você precisa fazer um autoexame de si mesmo. É muito comum as pessoas citarem Sócrates. Sócrates diz: conheça-te a ti mesmo. Jesus diz o que na sua palavra? Examina, pois, o homem a si mesmo. Jesus diz que nós temos que fazer um autoexame de nós. Nós temos que olhar no espelho, passarmos a olhar aquilo que nós precisamos mudar em nós. Porque não adianta só ter sonhos e ter vontade, não, você precisa fazer. Você precisa tomar uma decisão, você precisa entrar em ação. Por isso que aqui ele diz: ei, a força da ação. A ação, ela precisa aparecer em nossa vida. Alguns vão dizer aqui, o autor ele cita assim: o chamado à liderança pode vir de muitas direções e de muitas formas. Olha só, o Velho Testamento indica 3 maneiras pelas quais somos chamados à liderança. Primeiro ele diz: um coração ardente, a sarça ardente e a casa ardente. O coração ardente é o tipo de chamado que Davi teve. Ele disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu, eu vou lutar contra ele. O filisteu estava desafiando o exército de Israel, mas ele tinha um coração ardente, ele tinha uma chama que ardia dentro dele. Ele queria fazer a diferença, ele queria derrotar aquele inimigo do povo de Israel. Você precisa ter um coração ardente, você precisa ser apaixonado pelo que você faz, você precisa observar, ei, o que vai te mover? Lembra, o que te move? O que te faz levantar? O que te faz entrar em ação? Davi tinha um coração ardente, um coração em chamas. O chamado de Moisés foi diferente. Ele diz aqui: a sarça ardente é o tipo de chamado que Moisés teve, uma abordagem para obter a atenção de alguém. Moisés foi chamado à liderança ao ver uma cena milagrosa. Às vezes tem pessoas que estão esperando o milagre de Deus acontecer para acordar para a vida. Eu não estou dizendo que Deus é o Deus de milagre, Ele pode fazer milagre, mas tem gente que fala assim: não, eu só vou se os céus abrir e o trovão vir e cair um raio aqui perto de mim, e se eu ver um anjo voando. Não, peraí, há coisas que acontecem e são específicas, como João fez questão de falar aqui. Houve situações no meio dos profetas que foram específicos, era Deus tratando aquele profeta. O chamado de Paulo foi específico. Deus falou: eu vou derrubar esse camarada do cavalo, acabou. Deus derrubou ele do cavalo. Agora me fala quantos que se converteram caindo do cavalo. Pelo contrário, alguns morrem quando caem do cavalo, né? Então nós precisamos observar que tem coisas que são chamados específicos. São chamados específicos, é direcionado. Moisés então foi a sarça ardente. Quantos que podem ter essa experiência, dizer: não, eu vi então a sarça ardente ali, e Deus falou comigo no meio da sarça. São situações diferentes. Então o anjo do Senhor apareceu como numa chama de fogo, e ali falou com Moisés diretamente. E o outro chamado à liderança é a casa ardente. É o tipo de chamado que aconteceu com a rainha Esther. Nós sabemos que ela era judia, e ela estava ali casada com o rei Xerxes. E o que acontece? Alguém tem uma ideia brilhante, né? E fala: vamos matar com todos os judeus. E ela era rainha, era a esposa do rei, a mulher do rei. E ali então ela revela a sua identidade, e ela se levanta então para poder fazer a diferença naquela situação, no meio daquele povo. Então há tipos de chamados diferentes. Da mesma forma que você, líder, você é diferente. Não fique esperando que com você seja igual aos outros, que não vai ser. Agora essa decisão, você precisa tomar essa decisão de entrar em ação. Você precisa tomar essa decisão de fazer as coisas de forma diferente e romper as barreiras. Você precisa romper as barreiras. Muitas vezes as barreiras são impostas, e as barreiras muitas vezes requerem muita força, requerem muita iniciativa, requer muita coragem. E aí você precisa tomar a decisão, o que você vai fazer. Então, para que você possa memorizar, nessa manhã nós aprendemos: você precisa, a primeira coisa, acreditar. Segunda coisa que eu falei, a segunda coisa, você precisa entrar em ação. Terceira coisa, você precisa aprender a planejar. A quarta coisa, você precisa ter associações certas. E a quinta coisa, você precisa ser diferente. Você precisa ser você mesmo. Se o diferente for ser você, seja você. Haja segundo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e aí você vai observar qual é a liderança, aquilo que você tem aprendido de Deus. Amém? Então nessa manhã eu queria que vocês guardassem isso
No próximo domingo nós iremos aprender mais sobre a força da ação. Esse livro ele traz aqui aproximadamente 23 tópicos sobre a força da ação, mas eu estou unificando alguns para a gente ganhar tempo. Então, grave isso, medite sobre isso, pense naquilo que você muitas vezes quer fazer, mas não faz. Ação, você precisa, ação é diferente de movimento. Então saia do lugar. Se preciso for, tire a bunda da cadeira, tire a bunda do sofá, tire a bunda do banco da igreja. Às vezes precisa tirar a bunda, né? Precisa agir, precisa trabalhar. Você precisa ocupar o lugar que Deus tem para você, e você só vai conseguir isso tomando decisão e realmente assumindo, né? Agindo, entrando em ação. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento aqui na casa do Senhor, e convide as crianças. Você que está em casa, traga seu filho, sua filha, para que possamos estar hoje aqui louvando ao Senhor num grande culto de louvor e adoração ao Senhor com os nossos pequeninos. E logo mais à noite às 19 horas, venha para a casa do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, obrigado, ó Pai, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro sempre presente nas tribulações. Obrigado, Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Tu és o motivo, a razão da nossa existência. Por isso nós te agradecemos, ó Deus, nessa manhã, por tudo aquilo que ouvimos e aprendemos do Senhor. Continua, Pai, ministrando aos nossos corações. Continua, Pai, trazendo essa palavra em nossas mentes, para que possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, para que não venhamos pecar ou errar contra o Senhor. Derrama da Tua graça, Pai, sobre cada um dos Teus filhos aqui nessa manhã. Esteja nos despertando, ó Pai, para que possamos agir em prol ao Teu reino, agir em prol às nossas vidas, para que possamos mudar as circunstâncias ao nosso redor, pois nós sabemos, ó Pai, que não adianta pensar. Nós precisamos agir, nós precisamos tomar uma decisão. No nome de Jesus, derrama a Tua graça sobre o Teu povo. Esteja nos livrando de todo mal. Esteja abençoando, Pai, todo o nosso dia, para que possamos gozar da plenitude da graça do Senhor em nossas vidas. No doce e eterno nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Deus abençoe a todos, ide em paz e até breve.